É, eu sei. Faz muito tempo, mas melhor tarde do que nunca, não é mesmo? Então, fala aí pessoal, cala pra mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos jogar Ultimate United Remastered. Basicamente eu vou compilar tudo que a gente teve nas últimas atualizações do game, porque sim, por mais que eu não estivesse postando, eu estava gravando quando saíam as atualizações. Então a gente vai ver tudo nesse vídeo. Bem, no último vídeo a gente viu as últimas novidades do game, né? Como o controle mestre conseguimos obter, mas bem, o jogo ele tá atualizando bastante e simplesmente veio o Sacrifício Supremo finalmente. Então a gente vai atrás disso. Cara, acabou de lançar, nem sei como funciona. Pelo que foi dito no Patch Notes, a gente tem que achar um cientista. Bem, pessoal, eu achei que a cientista, ela fica próxima ao Sr. Sorvete, ó. Ela fica bem nessa rua aqui que tem uma estátua. Tem basicamente aqui a cientista e temos aqui Ultimatrix Rage Problem, né? Problema de raiva com Ultimatrix. Você pode consultar o meu problema de raiva? Sim, mas será difícil. Vamos começar. O que? Não. E a gente já tá vendo ali os Caba, né? Tá, vamos ter que pegar um alien forte aqui. Provavelmente a gente vai ter que enfrentar eles se eles estão aqui, né? Tecnicamente, eu deveria me sacrificar, só me jogar ali. Mas eu creio que a gente tem que lutar contra eles pra eles existirem aqui totalmente, eu creio, né? Então, vamos tentar lutar com eles primeiro e qualquer coisa depois a gente se sacrifica. Um detalhe, eu posso usar Supremo aqui dentro? Vamos testar aqui. Oh! Ah, não funciona. Se funcionar Supremo aqui ia ser engraçado, né? Ok, ainda assim o Eco é um alien muito interessante, né? Eu vou tentar utilizar aqui uma estratégia, né? Vamos ser espertos. Eu vou tentar lutar com os clones. Ó, fizemos aqui os clones, podemos lançar eles, olha só, à distância. Vamos lá, vamos tentar nesse esquema, atacar pro Wi-Fi. Eu não quero ter a chance de morrer aqui, talvez, sei lá, perder alguma coisa importante, né? Bom que a gente continuou com o controle mestre aqui dentro, né? Então a gente tem bateria infinita. Vamos na estratégia. Ok, eles estão indo pra cima do fogo fato. Vou pôr pra eles atacarem. Ok, estão saindo na mão ali. Será que eles conseguem matar? O fogo fato não ataca eles, cara. Eita, ataca sim. Tá, morreram. Tá, eu acho que a estratégia do Eco não vai rolar pra gente. Talvez o gigante... Não sei se o gigante vai ser tão bom. Eu vou ficar muito vulnerável, eu acho. Deixa eu tentar um outro alien aqui. Eu vou tentar o NRG. O raio dele não pega tão longe assim, mas... Deixa eu ver, eu quero aqui me transformar com o NRG, né? Pra mim poder voar. E eu vou tentar lutar com eles com o NRG, porque é um alien que, se eu não me engano, era bem forte, né? Pelo menos o ataque dele era bem forte, esse raio aqui, né? Deixa eu ver, tô acertando ele. Tô acertando, eu acho. Ele tá se mexendo. Vamos tentar atacar aqui por Wi-Fi mesmo, cara. É o esquema. Eita, peste! O Caba saindo ali do canto, velho. O Caba saiu do beco ali de surpresa, Enormossauro. Meu Deus. Meu Deus, corre, corre. Transforma rápido o NRG. Ok. Voa, voa, voa. Ok, voa. Tamo safe, tamo safe. Voar ele não alcança a gente, ele é um pouco lento também. Toma raio. Vamos lá, a gente vai ter que tentar aqui uma forma estratégica, né? A gente vai ter que lutar basicamente com todos os Supremos aqui originais, né? Tá, eu não sei. Será que é pra mim enfrentar eles mesmo? Ou se pá, eu posso só me sacrificar? Cara, acho que eu vou tentar me sacrificar, né? Vamos tentar ir pelo caminho nobre? Vamos lá. Ok. Resgatar os Supremos ou sair do Ultimatrix. Quero resgatar os Supremos. Eu preciso fazer isso. Ok. Oh, meu Deus. Eu não morri? Nossa. Tá, eu só tinha que me sacrificar mesmo. Pensei que eu poderia só matar eles. Ok. Todos os Supremos foram resgatados. Você é o verdadeiro herói. Ok, creio que o sacrifício supremo foi isso. Eu acho que ali não foi muito bem pensada a dificuldade, né? Eu pensei que seria um pouco mais difícil. Tipo, o Omnitrix seria desativado, a gente teria que ir correndo, né? Tentando desviar dos Supremos, né? Seria algo desafiador, né? Você teria que basicamente dar olé em todos ali. Eu acho que talvez seria esse o propósito, mas ali foi basicamente bem fácil. Você pode pegar, sei lá, um XLR8, um alien voador qualquer, só pular ali no núcleo, ali e se sacrificar, né? Ou você sai do Ultimatrix, né? Então é aquilo, eles te dão duas opções, é você seguir o caminho do herói ou o caminho ali
do não tão herói, né? Você ainda vai continuar com o Omnitrix, mas você vai deixar os Supremos lá preso ainda, né? Não sei se realmente a gente ganha algum benefício além de não ter mais o controle dos Supremos, né? Que basicamente, se você virava qualquer alien Supremo do nada, você era controlado, né? Eu acho que basicamente a gente só perdeu realmente esse controle que na minha visão era um pouco bom. Eu acho que a gente tomou um downgrade aqui. Porque, cara, aqueles Supremos quando eles controlavam eram muito bons, cara. Porque basicamente eles atacavam que nem louco qualquer inimigo próximo, cara. Querendo ou não, era muito bom. Mas bem, a update não acaba aí. Temos bastante novidade ainda pra conferir. E vamos já continuar, já que a gente tá no embalo de aliens. Vamos ver aqui aliens novos, né? Temos aqui basicamente um remake de alguns aliens, né? Pra gente poder testar, que foram bem interessantes, né? De início aqui tivemos basicamente um rework do Fogo Fato, isso mesmo. Tivemos aqui o Fogo Fato, uma mudança dele, ó. Novo modelo, novamente, o Fogo Fato ganha mais um modelo, né? Bem interessante que ele tá bem alto, cara. Eles estão fazendo esse remake e deixando os aliens um pouco maior, né? O Fogo Fato, ele é bem altão, né? Olha, quase o tamanho desse poste aqui, ficou bem interessante. O modelo dele tá muito bom, obviamente, né? Os modelos aqui desse game são muito bons, né? Vamos ver aqui essas habilidades, né? No que ele tem essa habilidade do pó, né? Basicamente aqui ele taca... Acho que não mudou as skills, né? Talvez, se eu não me engano, mudou as skills de M1 dele. É isso mesmo, ó. Se a gente apertar F, né? Que é o botão de M1, entre aspas, né? Agora temos basicamente meio que estilos pros aliens, né? Por exemplo, aliens de fogo com, por exemplo, Fogo Fato e o Chama tem um M1 diferenciado, né? Bem interessante. O Fogo Fato também foi bufado. Não sei se isso se caracteriza pro Supremo dele também, mas eu creio que talvez seja só pro alien base, né? Se a gente apertar E, temos aqui a habilidade lança-chamas, bem bonita, né? Eles não estão colocando mais aquele efeito que era similar ao do Essemo, né? Que eram uns quadradinhos, basicamente. Agora tá tendo um efeito de chama mais bonito. Eu creio que isso talvez vai acabar com aquele problema de lag intenso, né? Que eu acho que era causado por causa de partícula. Se a gente apertar R, ele taca ali as sementes, né? Que vai virar as raízes. Isso mesmo. E no T, ele lança uma bola de fogo, né? Bem interessante isso, né? Deixa eu atacar aqui o NPC pra gente ver o M1 dele, né? Ok, eu acertei. Eu pensei que ia dar um efeito de burn, mas aparentemente não dá o efeito de burn, né? Vamos aqui lutar com o Sr. Sorvete pra gente ver o dano do Fogo Fato, né? Já que ele foi bufado, né? Vamos ver no que ele foi bufado em si, né? Ok, vamos ver aqui. Ok, ele tá tancando, ok. M1 dele aqui. Olha, teve um efeito diferente do M1. Eu acho que quanto mais você bate aí, que ele proca o efeito realmente dele. Interessante, interessante, né? O Fogo Fato, ele tá bem tanque, né? Eu acho que talvez bufaram a regeneração dele. Aí regenera bem rapidinho até o HP dele, né? Vamos ver aqui os ataques, né? Primeiro ataque, no Q. Ok, deixa o inimigo ali com um stun temporário. Ok. Vamos ver agora o lança-chamas. Aplica ali o efeito de burn, né? Obviamente, né? Já que é um lança-chamas. Ok, o dano ok. Vamos ver aqui as raízes, né? Deixa eu ver se consigo fazer acertar nele. É bem difícil acertar essa habilidade, né? E temos a bola de fogo, né? Em si, é isso aqui do Fogo Fato, né? Bem, continuando, também tivemos novidade aqui para o Arraia Jato, né? Nosso alien voador aqui preferido. O modelo dele novo, bem bonito, cara, bem legal. Se a gente apertar 2 vezes o espaço, ele voa. E, obviamente, ele tem um novo sistema de voo, né? Não é aquele voo ultra rápido que causava lag, né? É um sistema que a velocidade vai aumentando conforme você voa, né? Ele voa ainda, obviamente, muito rápido, né? Não sei se isso talvez seja um nerf, né? Porque antes ele era extremamente rápido, mas ainda assim eu acho que tá ok. Tipo, ele não tá lento, tá voando numa velocidade bacana, né? Aqui na parte de skills dele, se a gente apertar aqui, ele tem o raio dele, que ele tá soltando da cauda, né? Bem legal que agora eles estão colocando efeitos sonoros, né? E efeitos sonoros interessantes, né? Porque eu tenho um pouco de trauma de efeitos sonoros do Omni-X, né? Que era aqueles efeitos sonoros horrendos. Aqui realmente são efeitos sonoros aí bem coerentes, né? Se a gente apertar, ele tá com o laser dos olhos, né? Então ele tem 2 habilidades de laser, dá pra você utilizar simultaneamente. Se a gente apertar R, aparentemente ele não faz nada, né? É isso, basicamente o Arraia Jato é apenas voo e esses 2 lasers, né? Acho que eles poderiam ter colocado talvez no R meio que uma habilidade da velocidade, né? Era hipervelocidade, hipervoo, não lembro o nome da skill. É voo supersônico, eu acho, né? Acho que poderiam ter colocado, que eu acho que seria interessante pra ele, né?
talvez como uma skill até de ataque, né? Tipo um dashzão que ele voava no inimigo. Talvez, né? Talvez no futuro possa ser que seja uma adição, né? Bem, como tivemos um rework aí no Fogo Fato, né? Obviamente também tivemos novidades para o Chama, né? Aqui está ele, o modelo dele bem bonito, né? Bem legal. E obviamente ele teve novidades, né? Como o M1 aqui, ele tem o M1 diferenciado. Não sei se o M1 dele talvez seja melhor que o do Fogo Fato, já que ele é totalmente um alien de chamas, né? O Fogo Fato ele já tem ali um pouco de diferença, né? Aqui em habilidades, no que ele tem um lança-chamas, né? Bem similar ali ao do Fogo Fato, né? Em si ele não tem a regeneração como a do Fogo Fato, então ele... Não sei se ele chega a ser inferior, né? Mas acho que ele vai ter mais habilidades, né? No E ele lança as bolas de fogo, né? Que já é diferente do Fogo Fato, ele pode lançar simultaneamente. Acho que não tinha isso antes, cara. Então ó, dá pra lançar bastante, que é seguido. Você pode flodar literalmente. O cooldown não tem, é quase inexistente assim, né? É só o cooldown realmente de lançar ali a animação. Bem interessante, cara. A bola de fogo aqui não dá tanto dano assim, mas... Querendo ou não, pra quem tá, por exemplo, com um protótipo, pode ser bem útil, né? No R, ele tem o que acho que seria meio que a supernova dele, né? Ele se explode. No T, ele faz o tornado de fogo. Ok, isso aqui a gente já tava ligado, tinha antes, né? E agora no Y, ele não tá fazendo nada aparentemente, mas olha só, se a gente apertar 2 vezes o espaço, ele voa, né? Acho que no Y antes era a pedra, né? Que ele voava na pedra. Agora realmente ele voa, né? Em fogo realmente a gente não tem a pedra, né? Bem interessante, ele vai surfando, né? O efeito sonoro é o efeito sonoro realmente do chama, né? Isso aqui ficou bem interessante, né? Cara, ele voa bem bacana, né? Ele não voa, obviamente, hiper rápido, tipo a raia-jato, né? Mas é uma velocidade bem boa, né? Pra quem tá iniciando ainda com um protótipo, por exemplo, é bem útil, né? Bem, também tivemos aqui uma novidade no contratempo, né? Aqui nele foi mais uma parte de remodel, né? Ele tá com esse remodel aqui dele. Antes o modelo dele era bem simples, né? Agora já tá chegando no novo padrão dos games, né? Bem bonitinho ele. Aqui na primeira habilidade dele, no Q, ele tem um raio. No E, ele tem basicamente essa habilidade que é bem interessante, né? Que ele stuna o inimigo e ao mesmo tempo ele ganha um boost de velocidade temporário, né? O raio dele aqui do Q não é hiper poderoso. Por exemplo, tô utilizando aqui no Cavaleiro Eterno, não teve muita diferença. Já essa habilidade do E dele parece ser mais interessante, né? Mas basicamente é isso do contratempo, né? Bem, também tivemos uma novidade aqui pro Diabrete, né? No caso foi apenas um remodel para ele, né? Obviamente ficou muito melhor que o modelo antigo, que era extremamente simples, né? Bem bonitinho. Acho que ele poderia ser menor, ele tá meio grande. Tipo assim, olha, ele tá do tamanho quase de um civil, né? Eu acho que ele poderia ser menor, né? Bem, pessoal, outro alien que recebeu novidades bem interessantes, eu achei bem legal isso, foi o Besouro, cara. Ele é um alien bem esquecido, mas agora ele recebeu bastante novidade, cara. Remodel dele, obviamente, muito superior ao antigo, muito legal. E ele recebeu novas habilidades também, né? Vamos aqui testar. Aqui, se a gente apertar aqui, ele corre em direção ao inimigo. Creio que a gente sente acertar aqui. Nossa, deletou o Cavaleiro Eterno. Eu creio que deve ser bem poderosa essa skill, né? Deixa eu tentar utilizar de novo ali no Sr. Sorvete. Eu esperava voltar o cooldown, né? O cooldown é levemente alto, né? Não é tão rapidão assim, né? Mas parece ser uma skill bem poderosa, né? Vamos lá, vamos testar. E toma. Ok, não sei se deu muito dano, mas acertamos aqui, né? Se a gente apertar aí, ele tem mais uma habilidade, que basicamente ele come, né? Ele, basicamente o besouro ele come e depois ele lança um raio, né? Essa habilidade dele já era uma habilidade conhecida, mas temos aqui também, né? Não sei se ela tomou o buff, né? Realmente, o ápice dele aqui foi essa skill do Q, né? Que é essa chifrada que ele dá, estilo rinoceronte, né? Bem, a parte de aliens basicamente se resume a isso. Não tivemos grandes novidades, né? Tipo um alien novo, porque realmente não tem o que adicionar. Realmente só vai ser lançado aí remake de alguns aliens que estão defasados, né? Espero que venha um rework do Dito muito em breve, porque ele merece, né? Mas bem, ainda não acabou as novidades para o Omnitrix, né? Tivemos simplesmente customização do Omnitrix, né? A gente pode pegar aqui no menu e temos skins. Basicamente você pode utilizar a skin padrão aqui do Ultimatrix, né? Ou eu posso simplesmente pegar e clicar em recalibrado. E se vocês olharem, olha só, eu estou com o Omnitrix recalibrado, mesmo tendo ainda o Super Omnitrix, né? Isso aqui é bem legal, lembra bastante o Ben 10.000, né? Então vocês podem ver, ó, tô aqui com o Besouro, vou virar aqui a forma suprema dele, né? Então eu tenho ainda um Ultimatrix mesmo estando com o recalibrado, né? Bem legal isso, dá um visual bem bacana, né? E é bem interessante que mantém os efeitos sonoros ainda do recalibrado, olha só.
Também temos outras skins que a gente pode pegar aqui, né? No caso tem essa primeira que é uma Game Pass, que é a skin dos Heróis Unidos, né? Que foi a colaboração que teve com o Mutant X. Temos também a skin aqui do Ultimatrix, do Albedo de Omniverse, entre aspas, né? Não é basicamente Super Omnitrix, né? É um estabilizador de forma dele, né? Temos essa outra Game Pass que é uma skin aqui alternativa. Tem essa outra. Tem essa skin aqui que é apenas pra admin, infelizmente, né? Então, aqui basicamente a gente conseguiria ver apenas essas skins aqui de cima, né? E tem mais outras skins que virão no futuro. E aqui, caso você tenha a Game Pass do Ultimate Ban, você também consegue ativar, né? Infelizmente eu não tenho nenhuma dessas Game Pass, então a gente só consegue ver realmente aqui a parte do recalibrado, né? Uma coisa que eu acho que eles pecam bastante aqui no game são as Game Passes, né? Porque eles colocam um Game Pass muito caro, então acaba que não vende tanto, né? Eu sei que eles querem, obviamente, ter ali a grana deles, mas eu acho que acaba não sendo muito inteligente você colocar muito caro uma Game Pass, porque acaba vendendo menos. Acho que poderiam, por exemplo, fazer um pack, então, com essas skins e vender, sei lá, por 300 Robux, por exemplo. Aqui não, se eu não me engano, acho que cada skin custa 300 Robux. Aí eu já acho um pouco absurdo, né? Ainda mais que é puramente cosmético e não é tanta diferença assim, né? Acho que poderia ser, então, para compensar esse valor, ser um pack com todas as skins, né? Ou diminuir o valor de cada uma, deixar tipo, sei lá, 100 Robux, então uma skin. Mas bem, agora vamos para outras novidades interessantes. Veio basicamente duas novas habilidades para a gente poder obter no game. Tivemos a adição do Osmoseano novamente, né? Agora com o remake dele, vai vir bastante novidade para o Osmoseano pelo jeito. E bem, além do Osmoseano, tivemos uma nova habilidade inédita que não tivemos em nenhum game, que é simplesmente Dark Stars. Sim, simplesmente veio a habilidade do Estrela Sombria, cara. E pelo jeito ela é bem poderosa e vamos testar aqui. Mas bem, vamos pegar essa nova classe Dark Star pra gente poder testar. Sim, eu vou testar aqui da minha conta mesmo. Normalmente eu sempre permaneço com Omnitrix e testo, por exemplo, em uma outra conta, mas a classe do Morningstar é um pouco complicado de você pegar, né? Pra quem viu o último vídeo, foi adicionado um mapa do infinito, né? Que a gente pega lá no Ledger Domain. E pra você poder pegar a nova classe do Morningstar, que fica aqui na faculdade da Gwen, você tem que ter o mapa do infinito, né? Então, como a gente pegou no último vídeo, eu vou utilizar aqui, né? E é meio complicado você pegar o mapa do infinito lá, por causa que a gente pegou muito na cagada. Porque o mapa do infinito, ele sempre cai pelo jeito fora do mapa. É bem complicado aquela raid, fazer, por exemplo, numa outra conta seria extremamente complicado, então vou fazer esse sacrifício e iria testar na minha conta principal realmente, né? Teremos que nos despedir do nosso Omnitrix, infelizmente, né? Do nosso Ultimatrix, né? E também do nosso controle mestre, né? Então, vamos lá, vamos aqui falar com o Morningstar. Eu desejo poder. Eu irei lhe conceder essa parte do mapa do infinito. Me dê poder. Ok, estamos aqui com a classe do Morningstar e, meu Deus, a Mastery dele encheu do nada uma peste ali. Ok, temos agora a habilidade do Morningstar, né? Vamos testar como é que funciona. Eita, peste! Ok, já temos aqui uma habilidade, vamos ver, né? Basicamente, no E temos uma habilidade que é um raio de energia. Ah, essa aqui não é uma barra de Mastery, é uma barra de energia. Então meio que a minha energia ela tem isso daqui. Talvez eu consiga aumentar absorvendo de alguém. Não sei, né? Talvez atacando inimigos, né? O Morningstar, quando ele atacava inimigos, ele absorvia a energia, né? Tanto que ele conseguia absorver até o Ben, né? Eu vou testar aqui novamente com o Sr. Sorvete, cara. Vamos ver se talvez a gente consiga aumentar essa nossa energia pra gente utilizar novas habilidades, né? Ok, vamos ver aqui novamente. Tô acertando aqui. Não notei aqui uma diferença, cara. Ó. Ó, tá crescendo. Ok. Ok. Ok, eu fiz uma habilidade aqui no quê? Ok, eu acho que eu Mano, eu acho que eu carreguei minha energia muito mais do que deveria, né? Ok, se eu apertar 2 vezes o espaço agora, eu consigo voar. Olha só. Ah, então eu compreendi. A gente tava fazendo errado, realmente. A gente tem que acertar meio que aquela silhueta que aparece. Ó. Deixa eu até chamar o Sr. Sorvete aqui. Ok, minha energia tá bem alta. Deixa eu ver. Apertei R. Ok, fiz uma explosão aqui. Muito doida. Deixa eu ver se eu carrego mais energia.
A gente tem que ficar movendo o mouse que nem doido mesmo aqui, ó. Ok. Parou. Tá, matei o Sr. Sorvete. Minha energia tá hiper carregada, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma habilidade além dessa que a gente viu. Se eu apertar R, tem a explosão, que a gente deu uma olhada. Ok, o dano parece ser ok. Tem a habilidade do Q. Bem interessante. Vamos aqui carregar a energia. Bem de boa carregar a energia, né? Tipo assim, você ataca um inimigo, você vai carregar, né? Creio que realmente ele só tem essas habilidades mesmo. No Q, ele dá esse stomp no chão. No E, que é o raio que a gente usa para absorver energia, mas também dá dano. Se a gente apertar R, ele tem essa explosão, que aparentemente dá um bom dano, tá? É interessante o fato do raio ser basicamente infinito, cara. Enquanto você estiver acertando alguém, o raio ele vai ficar infinitamente, cara. Então, se você estiver lutando, por exemplo, com um inimigo forte, né? Talvez estiver numa raid que tem muito inimigo, cara. Você pode ficar constantemente utilizando aqui o raio, ó. Você fica que nem louco aqui. O raio aqui tá carregando, minha energia tá no máximo. Eu nem tô segurando o botão, você só clica uma vez no botão, ó. O raio ele fica basicamente infinito, tá? Eu posso simplesmente deixar o raio aqui que ele vai matar o Sr. Sorvete uma hora ou outra, né? Ou eu posso simplesmente utilizar uma outras skills aqui que eu quiser, né? Mas, obviamente, você tem que carregar aqui energia. É, ó. Dá bastante dano, né? Dá bastante dano. E os ataques aqui também dele, sem ser o raio, carregam energia também, né? Cara, é um spec bem interessante, cara. Ele tem umas mecânicas bem legais, né? Como esse de energia, né? De você realmente absorver a energia. Eu penso que talvez Darkstar possa ter alguma vantagem contra a Nodita, talvez. Ou contra o Omnitrix, porque se eu não me engano o Warnstar ele conseguia até se transformar o Ben, né, absorvendo energia, né? Será que isso afeta o Omnitrix, né? Infelizmente eu não consigo testar aqui, né? Talvez um Super Omnitrix da vida, né? Mas eu creio que talvez tenha essa passiva, né? De quando você vai roubando energia, né? Bem, já que a gente já conferiu o Estrela Sombria, né? Vamos agora conferir o Osmosiano. É só a gente interagir aqui com o Kevin, né? Do lado da máquina do controle mestre, né? Só a gente interagir agora com ele, seja um Osmosiano, né? Ok, estamos agora como Osmosiano. Temos agora que pegar Mastery, né? Bem, pessoal, voltei aqui. Como vocês podem ver, já estou com a minha maestria no máximo, então vamos testar Osmosiano. Bem, aparentemente o Osmosiano ele tem duas funcionalidades, né? Então a gente consegue absorver material e também os aliens, né? Bem, começando aqui, vamos absorver material. Pelo que eu vi, pra gente absorver material é apertando o Z. É isso mesmo, a gente chega perto de alguma parede, aperta Z. E ele começa a absorver o material. Absorvemos aqui a parede. E olha só, já ganhei um pouco mais de velocidade. Vamos ver aqui meu dano também, né? Vamos aqui dar um murro, provavelmente vai aumentar meu dano, né? Ok, ó. Um daninho básico, né? Mas continuando, se a gente apertar X, olha só, a gente faz armas com as mãos, né? Aí eu acho que o nosso... Olha só de chegar perto já dá dano contínuo, né? E o nosso dano tá bem alto, né? Tanto que ativou até a trava de segurança do Omnitrix, né? Então dá pra ver que é um dano bem potente, né? O material se resume em você absorver o material e fazer as armas aqui, né? Se eu não me engano, as armas mudam, né? É isso mesmo, vai mudando conforme você utiliza a skill, né? Não sei o que significa cada versão, né? Talvez, por exemplo, uma dê mais dano, talvez uma dê efeito, ó. Ó, tem como você pegar uma de cada também. Mas bem, agora vamos realmente pro que interessa, que é a absorção de DNA, né? Bem, vamos testar aqui. Se eu não me engano, pra gente absorver o DNA é no V. Ok, eu apertei. Olha só que interessante, eu ganhei o pé do XLR8 e também um braço e a cauda, né? E a gente ganha o moveset do XLR8, né? Se eu apertar Ctrl, eu corro bem rapidão, igual ele. Acho que provavelmente eu devo ter as skills, né? No Q tem a barragem de socos. No E eu não faço nada aparentemente. No R eu faço o tornado. Olha só, bem interessante. O tornado dá bastante dano. Se a gente apertar T, tem o TP com golpe. Cara, muito interessante. Mas se eu não me engano, tem como você absorver o alien totalmente, né? Assim como o Kevin fazia, né? Vamos testar? Ó, vamos ver aqui se a gente consegue absorver o alien por completo. Dessa vez vamos segurar o botão V, né? Ok, segurei e realmente você consegue virar o alien completo, né? Bem legal que você ganha o HP do alien, né? E basicamente você não tem bateria, né? Então você tem um alien basicamente infinito, né? Então se você tiver um amigo que tem Omnitrix, né? E você jogar com ele, cara, você vai ter muita vantagem, por exemplo, numa raid
ou realmente para farmar em geral, porque você vai ter um alien literalmente infinito, né? Sem controle mestre nem nada, filho. Bem, se eu não me engano, aparentemente até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente só consegue absorver os aliens do Omnitrix protótipo. Então, a gente não vai conseguir absorver, por exemplo, Supremo nem nada até o momento, né? Provavelmente vai vir no futuro com a forma do Kevin Supremo, né? Então eu creio que eles vão fazer essa evolução para os Museanos aos poucos, né? Que é bem interessante, né? Bem, agora vamos para um clássico, o Chama, né? Vamos aqui testar no Chama, vamos aqui absorver ele. Ok, viramos o Chama aqui por completo, né? Basicamente o Chama padrão, né? Aqui a gente vai ter o Chama boladão, né? Basicamente você vai ter um alien aí, né? Acho que em si aqui a forma completa não é o interessante, né? Já que basicamente a gente só vira o alien realmente, né? Vamos agora tentar a forma incompleta do Chama. Vamos ver aqui. Ok, consegui a forma incompleta do Chama. Olha que legal, cara. Realmente o visual é igualzinho do Kevin, né? Vocês podem ver que o rosto não é igual ao do Chama, né? Realmente eles fizeram um modelo novo aqui pra ser o Kevin, né? Cara, muito legal, cara. Bem, vamos ver aqui outro clássico, né? 4 braços, né? Vamos aqui absorver ele, né? Ok, basicamente 4 braços completo, né? Mas não é isso que interessa, né? Deixa eu ver a forma incompleta dele. Ok, nossa, tem aquela forma também do Kevin, né? Bem legal, né? Podia manter meu cabelo, né? Mas, cara, muito mais legal do que você ficar com a forma do 4 braços em si, né? É bem diferenciado, né? Mas bem, um detalhe que é o principal que você espera dos Museanos é a forma mutante, né? Eu acho que pra gente pegar a forma mutante, a gente tem que estar com o Omnitrix transformado aqui, né? Vamos ver? Ok, realmente, se você só absorver alguém que tá com o Omnitrix aqui, mesmo sem estar transformado, você consegue a forma mutante, né? Eu pensava que você tem que absorver várias formas, até desbloquear, mas pelo jeito não, né? Provavelmente se você tiver maestria máxima, você consegue absorver talvez direto aqui o mutante, né? Bem, essa aqui é a forma mutante, né? Forma aqui do Kevin, né? Se a gente apertar Ctrl, a gente tem a super velocidade do XLR8, né? Se a gente apertar 2 vezes o espaço, a gente também voa, né? Olha só. O voo dele aqui não é dos mais rápidos, né? O voo dele é bem lento também, porque ele é um cabo bem grandão, né? Bem, no que a gente tem já uma habilidade, que é basicamente como se fosse aquele lança-chamas do Xamã, né? Só que é aparentemente bem poderoso, né? Vamos aqui ver agora no E. Tá, a gente lança os dardos com diamante. No R, uma sequência de golpes, né? Se não me engano é do 4 braços isso. No T, a gente tem essa gosma, que é do insectoide. E no Y nada, né? Mas bem, vamos testar aqui agora o dano no Sr. Sorvete, né? Que é o nosso boneco de teste, né? Vamos ver aqui como é que funciona. Ok, a primeira habilidade. Ok, ele recebeu. Vamos agora usar a segunda habilidade, né? Os dardos. Agora a gente usa a terceira habilidade. Ok. Agora a gente usa a última habilidade. Tipo assim, não é muito forte a mutação. Acho que vale muito mais a pena você pegar um alien específico. Porque, tipo, não tem as melhores habilidades, né? Pra assim dizer, dos aliens, né? Porque, por exemplo, o lança-chamas aqui do Chama até beleza. É bem interessante. Mas os dardos do diamante não é a melhor skill dele. Se a gente for ver aqui, o 4 braços, eles pegaram basicamente a barragem de soco, né? Que não é a melhor skill do 4 braços, né? Essa aí voando, né? A melhor skill do 4 braços seria aquele tapão dele, se não me engano é o que dá mais dano, né? E aqui no Y tem essa gosma do insectoide, né? Acho que poderia ter talvez uma habilidade do XLR8, né? O Tornado, por exemplo, né? Mas então é isso, pessoal. Infelizmente tínhamos que sacrificar o nosso Super Omnitrix com controle mestre, potes. Não vai ser tão difícil pegar o Super Omnitrix, porque obviamente eu já sei os passos, né? Então eu vou conseguir fazer. Ali o que realmente vai ser muito triste é o controle mestre, né? Pior que eu talvez nem precisaria pegar o controle mestre se eu tivesse pegado ele um pouco depois do que eu peguei, né? Porque basicamente eu peguei ele praticamente no mesmo dia que ele lançou, né? Então, meio que eu não ganhei a conquista dele, né? Porque basicamente, como eu peguei o controle mestre no lançamento dele, né? Vocês viram aí no último vídeo, né? Eu basicamente não ganhei a conquista dele, né? E basicamente no game eles colocaram um sistema novo que as conquistas são como saves, né? Então se você tem a conquista, por exemplo, do Super Omnitrix, vai ficar salva. Se você tem a conquista e tal coisa, vai ficar salvo ali pra você não perder a sua data, né? Por causa que o Roblox estava tendo problemas de data, né? Então, como eu não tenho essa conquista do controle mestre, eu creio que eu vou ter que pegar novamente, o que vai ser bem triste, né? Mas então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.